Os incas construíram uma das civilizações mais fascinantes da América pré-colombiana, deixando um legado que ainda hoje impressiona estudiosos e curiosos. Seu império, governado pelo Sapa Inca a partir de Cusco, no Peru, alcançou proporções gigantescas, abrangendo cerca de 2,5 milhões de quilômetros quadrados e territórios que hoje pertencem a 7 países sul-americanos. Situado a mais de 3.400 metros de altitude, Cusco era o coracal de um sistema administrativo eficiente, sustentado por um exército disciplinado e uma rede de estradas que se estendia por mais de 30 mil quilômetros. Esse vasto domínio se estendia desde as regiões litorâneas até as montanhas, cobrindo quase toda a extensão da América do Sul, de Colômbia ao Chile. Quando os espanhóis chegaram, o império já enfrentava um período de declínio, marcado por conflitos internos pelo poder, até que Francisco Pizarro lhe deu o golpe final em 1533. Vamos explorar agora 31 aspectos surpreendentes dessa civilização extraordinária. Entre eles, destaca-se seu notável sistema de correios, que permitia ao imperador desfrutar de peixes frescos diariamente, mesmo estando a milhares de quilômetros da costa e cercado pelas neves das cordilheiras. Antes de mergulharmos nesses detalhes, vale lembrar que acompanhar novas descobertas e curiosidades sobre culturas antigas pode ser ainda mais interessante quando se está sempre atualizado. Por isso, é importante ficar atento às novidades e se manter informado sobre esses temas. Primeiro, os incas foram pioneiros no cultivo da batata. Segundo a mitologia andina, os fundadores do império, Manco Cápac e Mama Ocllo, emergiram das águas do lago Titicaca e aprenderam a cultivar esse tubérculo seguindo as orientações do deus supremo Viracocha. Muitas pessoas consideram a batata um alimento sem graça, mas quem já provou a diversidade de pratos preparados no Peru sabe que ela pode ser transformada em verdadeiras iguarias. Tanto a batata quanto o milho formavam a base da alimentação inca, mas seu desenvolvimento como alimento seguiu caminhos distintos. Enquanto o cultivo do milho era controlado pelo governo, o da batata ficava a cargo das famílias e comunidades. Em segundo lugar, os incas se destacaram como mestres na construção de estradas. Se no Velho Mundo os romanos foram reconhecidos por suas vias pavimentadas, no Novo Mundo esse título pertence aos incas. A rede viária, conhecida como Capacnan, ou Caminho do Inca, se estendia por mais de 30 mil quilômetros, incluindo mais de 5 mil quilômetros de uma via principal. Essa malha era organizada em 2 eixos longitudinais, um seguia pela planície costeira e o outro atravessava a cordilheira, conectando as principais cidades e povoados das regiões serranas e litorâneas. Todas as estradas convergiam para Cusco, a capital do império, e alcançavam locais distantes como Quito e Tucumã. O trecho que liga Cusco a Machu Picchu representa apenas uma pequena parte desse sistema, mas é tal significativo que foi declarado Patrimônio da Humanidade. Em terceiro, os incas criaram a primeira rede de hospedarias da América pré-colombiana. Ao longo de seus mais de 30 mil quilômetros de estradas, eles construíram os tambos, palavra que vem do quichua tampu, que significa abrigo temporário. Essas edificações eram pontos de referência nas rotas incas e serviam como locais de descanso para funcionários civis e militares, além de funcionarem como centros de armazenamento para fins administrativos e logísticos. Os tambos também eram usados como depósitos de alimentos e outros suprimentos, sendo essenciais durante períodos de escassez ou desastres naturais. Eles eram posicionados a cada 20 ou 30 quilômetros, distância que correspondia a uma jornada diária de caminhada para um viajante como um ponto quarto. Os incas foram engenheiros notáveis na construção de pontes suspensas. Uma das maiores proezas da engenharia inca eram as pontes feitas de cordas, que atravessavam desfiladeiros e ravinas profundas. Um exemplo que ainda resiste ao tempo é a ponte Quixoaxaca, que cruza o rio Apurimaca a 3.700 metros de altitude. Assim como todas as pontes incas, ela é construída com fibras vegetais e possui uma estrutura de 28 metros de comprimento por apenas 1,2 metro de largura. Sua manutenção e reconstrução seguem um ritual tradicional que dura 4 dias e sempre começa no primeiro domingo de junho. Hoje, atletas de ultramaratona percorrem até 160 quilômetros em provas, mas os incas já realizaram feitos semelhantes com seus chasquis, os mensageiros do império. Esses corredores eram capazes de percorrer mais de 200 quilômetros em um único dia, transportando cargas leves e pequenos objetos. Eles trabalhavam em duplas, de modo que um descansava enquanto o outro vigiava, e contavam com estacões de revezamento que funcionavam como postos de correio e pontos de descanso. Para ser um chasqui, os principais requisitos eram juventude, excelente condição física e uma memória privilegiada, já que os mensageiros precisavam memorizar as informações transmitidas oralmente. Além de transportar notícias, eles também atuavam como correios militares,
formando um grupo de confiança preparado desde a infância para essa funcal. Como os incas não possuíam um sistema de escrita, a comunicação dependia exclusivamente da transmissão oral. Quando um chasqui chegava a um estacal de revezamento, anunciava sua presença soprando um pututo, uma espécie de trombeta. Em seguida, transmitia a mensagem ao próximo corredor, que precisava repeti-la com exatidão antes de continuar a jornada ou retornar ao ponto de origem. Por isso, as mensagens eram curtas e diretas para evitar erros ou esquecimentos. Além disso, os chasquis carregavam informações confidenciais codificadas em cordas comuns, que apenas pessoas treinadas conseguiam decifrar. Graças a esses mensageiros, o imperador podia desfrutar de peixes frescos todos os dias, mesmo estando a mais de 3.400 metros de altitude. Sem o sistema de revezamento dos chasquis, levar peixes da costa a Cusco levaria vários dias. As despensas do Palácio Imperial nunca ficavam sem esse alimento, graças à eficiência desses corredores. Além disso, eles garantiam que notícias de Cusco chegassem a Quito ou ao Chile em menos de 15 dias, e vice-versa. Outro aspecto curioso é que os incas não utilizaram moedas. O Império não tinha um sistema monetário baseado em metais preciosos nem mercados centralizados. As trocas comerciais eram feitas por meio de produtos agrícolas e pecuários ou até mesmo serviços. Por exemplo, um bem podia ser pago com alimentos ou com trabalho. Todas as famílias incas cultivavam a terra, especialmente a batata, pois buscavam ser autossuficientes em sua alimentação. O comércio ocorria principalmente por meio de escambo, sendo mais intenso entre agricultores e pescadores. O objeto que mais se aproximava de uma moeda eram pecas de bronze, usadas esporadicamente como meio de pagamento, mas apenas nas regiões costeiras do Império. Por fim, os incas desenvolveram um sofisticado sistema de cultivo em terracos. Nas regiões montanhosas, onde as áreas planas eram escassas, eles criaram um método engenhoso de agricultura em socalcos, que ainda pode ser observado em locais como o Vale Sagrado. Esses terracos não apenas ampliavam a área cultivável, mas também ajudavam a controlar a erosão e a reter a umidade do solo, permitindo o cultivo de alimentos em altitudes elevadas, regiões que hoje correspondem ao Peru, Equador, Bolívia, Chile, Argentina e sul da Colômbia. Em seu auge, o Tahuantinsuyo, nome que os incas davam a seu império, significando as 4 regiões, abrigava uma população estimada entre 10 e 12 milhões de habitantes, unificados sob um sistema político, econômico e cultural centralizado. A expansão em canal se deu apenas pela força militar, mas também por meio de alianças estratégicas e da incorporação de conhecimentos das culturas conquistadas. Povos como os Chimus, no norte, e os Colas, no altiplano, foram integrados ao império, mantendo parte de suas tradições, desde que reconhecessem a autoridade do Sapa Inca e adotassem o Quechua como língua oficial. Essa política de assimilação cultural permitiu que o império se consolidasse sem gerar resistências prolongadas, embora rebeliões locais não fossem incomuns. A organização territorial do Tahuantinsuyo era dividida em 4 suyus regiões: Xixazuyu Norte, Antizuyu Leste, abrangendo a Amazônia, Colazuyu Sul e Contizuyu Oeste, próximo ao litoral. Cada suyu era governado por Mapu, um administrador nomeado pelo Sapa Inca, que respondia diretamente ao centro do poder em Cusco. Essa estrutura descentralizada, porém hierarquizada, garantia o controle eficiente de um território tal vasto e diverso. Além disso, os incas desenvolveram uma extensa rede de estradas conhecida como Capacnan, que se estendia por mais de 40.000 quilômetros. Essas vias, construídas com pedras e pontes suspensas sobre rios, conectavam as principais cidades e centros administrativos, facilitando o deslocamento de exércitos, mensageiros, chasquis e caravanas de mercadorias. O sistema de comunicação era tão eficiente que uma mensagem podia percorrer até 240 quilômetros em um único dia, graças aos corredores que se revezavam impostos ao longo do caminho. A economia inca baseava-se no princípio da reciprocidade e da redistribuição. Embora não utilizassem moeda, os produtos eram armazenados em depósitos estatais cocas e distribuídos conforme as necessidades da população. Os camponeses trabalhavam nas terras do Estado e do culto religioso, as chamadas terras do Sol e terras do Inca, enquanto parte da produção era destinada ao sustento dos artesãos, soldados e funcionários. Esse sistema garantia a subsistência de todos, mesmo em períodos de escassez. Apesar de sua grandiosidade, o Império Inca entrou em colapso no século XVI, com a chegada dos conquistadores espanhóis. Fatores como a guerra civil entre os irmãos Huáscar e Atahualpa, a superioridade bélica dos europeus e as doenças trazidas do Velho Mundo aceleraram sua queda. No entanto, o legado inca persiste até hoje, não apenas em suas impressionantes construções, mas também na resistência cultural de povos andinos que mantêm vivas tradições milenares. Flautas de cerâmica ou osso e tambores feitos de pele de animais. As cancões,
Muitas vezes, celebravam a fertilidade da terra, a colheita ou os deuses, como Pachamama, a divindade da natureza, e Inti, o solo. Essa prática não apenas tornava o trabalho menos árduo, mas também reforçava os laços comunitários e a conexão espiritual com a terra. Além disso, os incas desenvolveram técnicas agrícolas avançadas para enfrentar os desafios do terreno montanhoso dos Andes. Uma de suas inovações mais notáveis foi o sistema de andenes ou terracos agrícolas que permitia o cultivo em encostas íngremes. Essas estruturas, construídas com pedras e preenchidas com terra fértil, evitavam a erosão do solo e ampliavam as áreas cultiváveis. Os terracos também eram equipados com sistemas de irrigação sofisticados que distribuíam a água de maneira eficiente, aproveitando os recursos hídricos das montanhas. Outra técnica importante era o aru-aru, um método de cultivo em camalhões elevados, utilizado principalmente nas regiões alagadicas do altiplano. Esses camalhões, cercados por canais de água, protegiam as plantacões das geadas e das inundações, além de manter a umidade do solo. Essa abordagem permitia o cultivo de alimentos mesmo em condições climáticas adversas, garantindo a segurança alimentar do império. Os incas também dominavam o armazenamento de alimentos em grande escala. Em todo o território, construíram cocas, depósitos circulares ou retangulares feitos de pedra, onde guardavam excedentes de grãos, tubérculos desidratados, carne seca e outros produtos. Esses armazéns eram estrategicamente localizados ao longo dos caminhos incas e em pontos elevados, para facilitar a distribuição e evitar saques. O sistema de armazenamento era tão eficiente que permitia ao império enfrentar longos períodos de escassez, como secas ou guerras, sem que a população sofresse com a fome. A organização social inca também refletia sua habilidade em administrar recursos. A sociedade era altamente hierarquizada, com o Sapa Inca no topo, considerado um descendente direto do deus Sol. Abaixo dele estavam os nobres, sacerdotes e funcionários administrativos responsáveis por garantir o funcionamento do império. A base da pirâmide social era formada pelos ailus, comunidades familiares que trabalhavam coletivamente nas terras estatais e nas obras públicas. Cada ailu tinha a obrigação de contribuir com mão de obra para o império em um sistema conhecido como mita, que incluía desde a construção de estradas até o serviço militar. Apesar de sua estrutura rígida, o sistema inca garantia que todos tivessem acesso aos recursos básicos. O Estado redistribuía os excedentes agrícolas e os bens produzidos, assegurando que mesmo as regiões mais remotas recebessem o necessário para sobreviver. Essa rede de solidariedade e planejamento centralizado foi um dos pilares que sustentou o império por séculos, permitindo que uma civilização florescesse em um dos ambientes mais hostis do planeta. A música desempenhava um papel fundamental na vida dos incas, servindo tanto para rituais religiosos quanto para celebrações comunitárias. Entre os instrumentos mais característicos estavam as flautas de osso ou cerâmica, as trombetas de conchas marinhas, conhecidas como pututos, e os tambores chamados tinjas. A escala musical inca era pentatônica, ou seja, baseada em 5 notas, diferentemente das 7 notas da música ocidental moderna. Essa sonoridade única, combinada com ritmos marcados, criava uma atmosfera envolvente, especialmente em cerimonias que reuniam centenas de pessoas. A dança também era uma expressão cultural essencial, quase sempre vinculada a festividades religiosas. Executadas em grandes grupos, as coreografias refletiam a harmonia entre o povo e a natureza, muitas vezes acompanhadas de cantos em quechua e movimentos sincronizados. Essas manifestações artísticas não eram apenas entretenimento, mas sim uma forma de reforçar a identidade coletiva e a conexão com o sagrado. No campo das artes textis, os incas alcançaram um nível de maestria impressionante, embora não tenham superado a sofisticação dos tecidos nastas e paracas. Utilizando teares horizontais e verticais, produziam pecas de lã de alpaca e vicunha, além de algodão, que se destacavam pelo colorido vibrante e pela precisão dos detalhes. Os desenhos geométricos, muitas vezes enriquecidos com fios de ouro, contas e plumas multicoloridas, adornavam mantos, túnicas e faixas cerimoniais. Essas pecas não eram apenas vestimentas, mas símbolos de status. Os trajes mais elaborados eram reservados ao Sapa Inca, à família real e à nobreza, enquanto o povo comum utilizava roupas mais simples, embora igualmente bem confeccionadas. Os tecidos também tinham um valor prático e espiritual. Em muitas culturas andinas, acreditava-se que as roupas carregavam a essência de quem as usava, por isso eram frequentemente enterradas junto aos mortos, especialmente nas sepulturas de pessoas de alta posição social. Essa tradição permitiu que arqueólogos encontrassem exemplares preservados, revelando não apenas a habilidade técnica dos artesãos, mas também a riqueza simbólica por trás de cada padrão. Além das artes, os incas desenvolveram conhecimentos avançados em outras áreas,
como a metalurgia, a cerâmica e a arquitetura. Suas construções, erguidas sem o uso de argamassa, resistiram ao tempo e aos terremotos, demonstrando um domínio excepcional da engenharia. A cerâmica, por sua vez, combinava funcionalidade estética com vasos e recipientes decorados com motivos que representavam animais, plantas e cenas do cotidiano. Cada um desses aspectos revela como a civilização inca soube integrar criatividade, técnica e espiritualidade em seu modo de vida. Se algum desses detalhes chamou mais a sua atenção ou se você conhece outro traço marcante dessa cultura, compartilhe nos comentários. Afinal, quanto mais trocamos conhecimentos, mais valorizamos a riqueza das civilizações que moldaram a história da América Latina. Se este conteúdo foi útil para você, não deixe de curtir, compartilhar com amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder as próximas descobertas. Também nos acompanhe nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la. Vamos juntos preservar e celebrar o legado dos Incas e de tantas outras culturas que continuam a nos inspirar.